Olá a todos os nossos seguidores, eu me chamo Pastor Célio Henrique e hoje estamos começando o nosso canal Reflexões. Aqui no nosso canal nós vamos tratar sobre assuntos teológicos, religiosos, políticos, filosóficos, falar de história e outros assuntos que diz respeito ao ser humano. E na nossa reflexão de hoje, a primeira do nosso canal, eu quero falar sobre felicidade. Muito bem. A felicidade que é o desejo de toda a humanidade, é o sonho de todo ser humano, é felicidade. Quero falar sobre felicidade à luz das Escrituras Sagradas. No capítulo 5 do Evangelho de Mateus, versículo 3 a seguir, nós encontramos o início do Sermão do Monte. Do versículo 3 ao 12, Jesus vai falar sobre as bem-aventuranças ou as felicidades da vida de um homem na terra. Bem-aventuranças ou beatitudes ou abençoados são termos utilizados nas Escrituras para falar de felizes. Felizes são aqueles que praticam o que Jesus ensinou. E a felicidade que Jesus apresenta no texto das Sagradas Escrituras, ela é diferente do que a gente costumamos e aprendemos na vida do cotidiano. Por exemplo, no versículo 3, Jesus começa dizendo: felizes são os humildes de coração. Algumas traduções bíblicas falam sobre os pobres de espírito. E aí há uma grande confusão, porque Jesus fala que felizes são os humildes ou os pobres de espírito. E muita gente tem uma noção de felicidade completamente diferente do que o mestre dos mestres nos ensina. A felicidade ensinada por Jesus, ela é diferente da felicidade ensinada nas escolas, nas faculdades e aprendida no senso comum da sociedade. A felicidade lá fora dos princípios bíblicos e doutrinários, é uma felicidade que está relacionada a bens financeiros, está relacionada a condições financeiras, a prosperidade, a saúde, e alguns relacionam a felicidade de acordo com o que elas precisam. Por exemplo, para quem não tem dinheiro ou pretende ter dinheiro, ter riquezas, a felicidade está relacionada diretamente a adquirir riquezas. Ele imagina que para ser feliz precisa ser rico. Para quem não tem saúde, a felicidade está relacionada à saúde, porque tudo que ele quer é a cura das suas enfermidades. Então, muita gente relaciona felicidade ao desejo interior do seu coração, aquilo que ele mais necessita no momento, aquilo que ele mais deseja, se é saúde, se é riqueza, se é um bem material ou etc., uma realização de um sonho. Mas Jesus apresenta a felicidade sobre uma outra prisma, a felicidade que vem de dentro do coração, da alma. Aqui a felicidade apresentada no capítulo 5 do Evangelho de Mateus é uma felicidade espiritual. Bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito. Esse pobre de espírito não tem nada a ver com a pobreza material. Alguém pode ser muito pobre, materialmente falando, financeiramente falando, desprovido de tudo, de dinheiro, de moradia digna, de roupa, de calçado, até mesmo de alimentos. Morar nas ruas ou debaixo de uma ponte. E, no entanto, não ser uma pessoa humilde de coração. Não ser um pobre de espírito. Embora financeiramente, materialmente, seja um pobre, mas no interior seja alguém prepotente, arrogante, que não quer Deus, que não quer ajuda de Deus e nem de ninguém. Veja, a pobreza espiritual aqui apresentada sobre os felizes são os pobres de espírito não está relacionada à pobreza material, mas a uma atitude do espírito, da alma do ser humano. Alguém, por outro lado, pode ter muita riqueza, ter muitos haveres, muitas propriedades, muitas realizações, e no seu interior também ser um arrogante de espírito, não querer nada com Deus, achar que não precisa do próximo, que não precisa de ninguém, e vice-versa. Alguém, por outro lado, pode ser muito rico,
ter muitas riquezas e ser um pobre de espírito. Ser alguém humilde, alguém que sabe que o bem material que ele tem, ele não levará para a eternidade e que precisa de Deus e que reconhece que sem Deus ele não é nada e que precisa do próximo, porque o amor de Deus ele é vertical, mas ele é horizontal. Ele ama a Deus e precisa de Deus, mas sabe que precisa amar o próximo e precisará também do próximo. Todos nós um dia precisaremos de alguém. Sempre estamos precisando de alguém. Amar a Deus e amar o próximo são atitudes de pessoas humildes de espírito, de coração. Primeira dica, para ser feliz é preciso ter um coração humilde, um coração de alguém que é pobre de espírito.